Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá a 18 de junho de 2025 para mais uma edição do Telenotícias. Nesta primeira parte, começamos por referir que o porta-voz do CDD, André Mulungu, partilhou a sua opinião sobre a libertação de Ângela Leão, condenada no processo das dívidas ocultas, que saiu em liberdade condicional da prisão. A antiga administradora do Orçamento Geral do Estado, esposa do ex-chefe do CIS, beneficiou de um alvará de soltura emitido pelo Tribunal, alegadamente por razões de saúde. A decisão tem gerado diversas reações na opinião pública e em setores da sociedade civil. É um espetáculo que foi montado e há dois objetivos para nós daquele julgamento. O primeiro era tentar mostrar à comunidade internacional que Moçambique estava comprometido com a luta contra a corrupção, que estava a embarcar para uma nova era de gestão responsável da coisa pública, de transparência. Mas também é um julgamento que tinha uma parte de luta de facções dentro do Partido Frelimo. Como sabe, as pessoas que foram presas, julgadas e condenadas são pessoas ligadas ao chamado núcleo duro do presidente Guebuza. Como dizia, outro elemento é esse de querer mostrar à comunidade internacional que, aliás, quando se ficou a saber das dívidas ocultas, tirou o apoio que dava a Moçambique, que é o apoio que era necessário para Frelimo para continuar a roubar, para continuar a fazer corrupção. Então eles fizeram aquele julgamento todo como parte de um teatro. As penas a que foram condenados os réus das dívidas são o exemplo disso. Não pode uma pessoa que colocou o Estado na lama, como aqueles senhores fizeram, ser condenada a 12 anos de prisão. Então, para nós, é o fim do show. O Estado moçambicano não vai recuperar aquilo que perdeu e não há justiça nenhuma. O analista avança argumentando que a forma como ela saiu da prisão não reflete a condição de alguém que tenha de fato sofrido no sistema prisional. Aquelas pessoas saem e agora vão rir de nós, vão rir nas nossas caras. É só ver a forma como saiu a senhora Ângela Leão da cadeia. Aquilo é coisa das celebridades. A viatura que transportou a senhora Ângela Leão pareceu o Land Rover Discover. É de pessoas mesmo ricas, é dos chefes. Não é de alguém que tenha sofrido na cadeia, não é de alguém que perdeu aquilo que roubou ao Estado. Então, para nós, é o fim do teatro. O presidente Chapo veio tirar essas pessoas aqui que roubaram o Estado, que lesaram o Estado, que endividaram o Estado, que deterioraram, que os seus atos contribuíram para a deterioração das condições de vida dos moçambicanos. Enfim, é o fim do teatro, é o fim do espetáculo. A corrupção foi feita no tempo do presidente Guebuza, o presidente Inúcio também fez a parte dele da corrupção, com o FNDS, com o Mosbio, com o Sustenta, e continuamos. Os únicos perdedores nisto somos nós, os moçambicanos, que fomos vítimas. A corrupção não se combateu, nunca houve agenda de combate à corrupção, como disse, houve uma luta entre facções, como houve, por exemplo, no tempo do presidente Chissano, quando o presidente Chissano sai do poder e entra o presidente Guebuza, ele levou pessoas ligadas ao presidente Chissano à cadeia. O presidente Inúcio também seguiu a mesma linha e agora pode ser que o presidente Chapo também siga a mesma linha. Não se quer combater corrupção nenhuma aqui, corrupção vai combater, roubaram os que roubaram e esses daqui também vão continuar a roubar. Mudamos de tema, mas continuamos a falar de tensões entre o Estado e os cidadãos, desta vez no setor da saúde. Profissionais daquele setor prorrogam greve e acreditam que o Ministério da Saúde ignora a existência das dívidas que o Executivo atual tem com os mesmos. Através de um comunicado, a Associação dos Profissionais de Saúde Solidários de Moçambique ameaça fechar na totalidade as unidades sanitárias caso o governo não responda. A greve dos profissionais de saúde em Moçambique entra numa nova fase. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique comunicou oficialmente esta semana a prorrogação da paralisação por mais 30 dias, alegando ausência de respostas concretas por parte do governo, em especial do Ministério da Saúde.
A notificação foi dirigida ao Presidente da República com conhecimento à Primeira-Ministra, ao Ministro da Saúde, entre outras entidades. O tom da carta é claro: os trabalhadores estão insatisfeitos com o rumo das negociações. Abre aspas. A nossa luta é legítima, transparente e em defesa da dignidade de quem cuida da vida. Fechar aspas. Escreve a Apsuns. O movimento grevista foi iniciado a 17 de abril com base em várias reivindicações: pagamento de horas extras, subsídios de turno, valores pendentes em processos de transferência e apetrechamento das unidades sanitárias. Contudo, segundo a associação, os esforços de diálogo com o governo têm sido frustrantes. No encontro recente com o Ministério da Saúde, a associação afirma que houve surpresa com a atitude das autoridades. Abre aspas. Foi surpreendentemente alegado desconhecimento da dívida mesmo após a entrega de toda a documentação necessária por parte da APSUS. Fechar aspas. Lê-se no comunicado. A associação questiona a incoerência interna do governo. Abre aspas. É inaceitável que o próprio governo reconheça a existência da dívida com os profissionais de saúde, enquanto o Ministério da Saúde a ignora. Fechar aspas. Após a intervenção da Primeira-Ministra, foi criada uma equipa multissetorial para acompanhar o processo. No entanto, a APSUSME considera que essa equipa tem se revelado ineficaz. Abre aspas. Tem-se mostrado desorganizada, não produzindo actas nem registrando as deliberações, o que compromete a seriedade dos encontros realizados. Fechar aspas. Mais adiante, a associação é direta. Abre aspas. A equipa criada para o diálogo tem se mostrado incapaz de apresentar soluções reais, frequentemente sentando à mesa com intenções de manobra e protelação. Fechar aspas. A associação vai mais longe, dizendo que o Ministério da Saúde está a interferir negativamente nos esforços de negociação. Refere que a atuação da equipa multissetorial está a ser prejudicial pela interferência direta da direção do Ministério da Saúde que, embora tenha aceitado dialogar, não cumpre os compromissos assumidos. A associação denuncia ainda a grave situação das unidades sanitárias, falta de alimentação, medicamentos e materiais cirúrgicos. Abre aspas. Também não deveria ser responsabilidade da associação informar que as unidades sanitárias estão sem alimentação, medicamentos e material médico-cirúrgico. Fechar aspas. Além das condições de trabalho, o documento expõe falhas administrativas. Abre aspas. Não deveria caber à associação ensinar ao governo que, em processos de negociação, é necessário redigir atas e consolidar matrizes como prova concreta de diálogo e avanço. Fechar aspas. Os pontos principais da carta reivindicativa incluem 1. Disponibilização de material médico cirúrgico básico e emergência. 2. Reposição de medicamentos essenciais. 3. Apetrechamento dos blocos operatórios. 4. Pagamento imediato de horas extraordinárias e subsídios de turno. 5. Regularização dos atos administrativos petentes. 6. Garantia da continuidade da formação técnica dos profissionais. E 7. Enquadramento definitivo na nova tabela salarial. A APSUSME declara que, após o início do diálogo promovido pela Primeira-Ministra, orientou os seus membros a regressar aos postos de trabalho, mantendo a greve como forma de pressão institucional. No entanto, alerta, abre aspas, caso não haja resposta efetiva nos próximos 15 dias, será considerado o fechamento total das unidades sanitárias. Fechar aspas. A associação encerra o comunicado com um apelo: hospitalidade começa com cuidado de quem cuida. O Ministério da Saúde ainda não reagiu oficialmente. A tensão entre o governo e profissionais de saúde permanece sem resolução clara. E enquanto alguns profissionais, melhor dizendo, lutam por direitos, outros pedem transparência na gestão dos bens públicos. A organização Centro para a Democracia e Desenvolvimento voltou a criticar publicamente a gestão da Companhia Aérea Estatal Linhas Aéreas de Moçambique, desta vez exigindo uma intervenção urgente da Procuradoria-Geral da República. A organização denuncia o que classifica como má gestão prolongada e alega ausência total de aeronaves próprias operacionais. Segundo o CDD, na voz de André Mulungo, o silêncio da PGR após diversos alertas públicos é preocupante.
Depois de muitos dias em que foi noticiado o escândalo na LAM, em que inclusive o presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, veio ao público afirmar que havia nhonguistas nesta mesma empresa e outras mais que queriam apenas se aproveitar e tirar o bem público para regredir o desenvolvimento de Moçambique, como também desta mesma empresa, o CDD, uma organização da sociedade civil que regula os direitos humanos em Moçambique, como também realiza trabalhos de ativismo social, veio ao público afirmar que esta mesma empresa está única e exclusivamente a realizar trabalhos que têm como objetivo regredir o desenvolvimento do Estado moçambicano. O CDD considera ainda que esta mesma empresa devia se posicionar de forma mais positiva, incluindo a PGR, deveria realizar um trabalho de investigação mais profundo para garantir que a LAM, como também os seus gestores que procuram de todas as formas possíveis realizar atos de corrupção, sejam responsabilizados de forma célere. Depois dos pronunciamentos públicos do Presidente da República, o que nós esperávamos era que a Procuradoria-Geral da República iniciasse uma investigação para apurar o que é que efetivamente está a acontecer nas linhas aéreas de Moçambique para a posterior responsabilização dos gestores daquela empresa, como disse, do setor empresarial do Estado. Ora, isto não foi feito, a Procuradoria-Geral da República está num silêncio barulhento e este silêncio a nós nos incomodou. Em apoio à sua denúncia, a CDD anexou um vídeo com os pronunciamentos recentes do Presidente da República, nos quais é referido que uma comissão do Estado foi enviada ao continente europeu para adquirir aeronaves, mas não encontrou os aviões prometidos. O Presidente classificou a situação como possível sabotagem, gerando ainda mais desconfiança sobre os processos internos na companhia. Nós pensamos que a ida destas pessoas à Europa, que depois voltaram e disseram que não encontraram aviões, pode ser parte desse esquema de continuar com esse negócio de aluguer de aviões, porque sabem que a partir do momento em que o Estado moçambicano compra aviões para as linhas aéreas de Moçambique, o negócio deles de aluguer de aviões morre. A organização afirma que, tal como está, a LAM representa um peso insustentável para as finanças públicas, drenando recursos que poderiam ser canalizados para setores mais prioritários como a educação. As linhas aéreas de Moçambique vivem de injeções do Estado. Para a LAM funcionar, o Estado deve injetar dinheiro. Esse dinheiro aí seria útil, por exemplo, para investir na educação, seria útil para a aquisição de carteiras, é um dinheiro que seria útil para a construção de mais salas de aula, mas esse dinheiro está a ser injetado para as linhas aéreas de Moçambique, para uma empresa que não está a funcionar por conta de esquema, por conta de uma gestão, como disse, danosa e criminosa dos gestores daquela empresa. O CDD espera que a PGR atue com celeridade, abrindo um inquérito que identifique os responsáveis por decisões ruinosas e eventuais atos ilícitos. A Procuradoria-Geral da República deve parar com a inércia e agir imediatamente para que haja responsabilização daqueles que dilapidaram, daqueles que destruíram a empresa pública Linhas Aéreas de Moçambique. Isso é o que nós esperamos, é a responsabilização de todos aqueles que contribuíram para colocar as Linhas Aéreas de Moçambique na falência, na lama. Até o momento, a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Também não houve resposta da direção das linhas aéreas de Moçambique às denúncias feitas pela sociedade civil. O CDD insiste, a gestão da LAM precisa ser revista com urgência e os responsáveis por possíveis irregularidades devem responder perante a Justiça. Com imagens de Emanuel Rondão, Luís Belize para a FTV. E ainda falando de justiça e conflitos, passamos a um caso que envolve o direito à habitação. O Tribunal Judicial de Nacala Porto, em Nampula, ordenou o despejo de uma família composta por 11 pessoas idosas, jovens e crianças, supostamente em cumprimento de uma sentença contestada e sobre a qual há um recurso que aguarda a resposta das instâncias competentes. O Tribunal Judicial de Nacala Porto, em Nampula, ordenou o despejo de uma família composta por 11 pessoas idosas, jovens e crianças, supostamente em cumprimento de uma sentença contestada.
e sobre a qual há um recurso que aguarda a resposta das instâncias competentes. A cidadã Zainabu Mamadi é natural de Mocimboa Praia, em Cabo Delgado, encontra-se casada desde 2006 com o cidadão Ali Isa, o qual forçou a mudança de residência para Nacala Porto. Quando chegaram em Nacala, o marido já possuía terreno e uma casa precária, e a companheira começou a reunir pouco a pouco onde construíram esta residência. Eu paro aqui com esse papel aqui, o problema do meu marido. O meu marido, casamos de muito tempo, ficamos muito tempo. Depois, quando me deixou assim. Eu não queria deixar com ela. Ele é que saiu, apanhou outra pessoa. Mas aqui em casa fizemos a nossa casa. Eu encontrei o terreno. Quando encontrou o terreno, eu acordei o meu marido. O meu marido anda lá construir. Ele falou, construir nós temos dinheiro. Eu disse, não, construir não é dinheiro. Vamos fazer assim, pouco. Vamos apanhar casa. Na verdade, a Deus é aquele. Ele fez isso. No nego encontrou o terreno. Onde a casa fui eu que construiu. Minha mãe estava doente. A minha mãe, essas pessoas que entrou, levou colchão, não sei, cadeira. A minha mãe, enquanto dormiu aí na sala, a minha mãe, eu não ouvi, estava busy. A minha mãe, a ir a papelada, a ir lá. Enquanto quando estou procurando a minha mãe, eu estou mal. Não sei, tem um filho dela que de nome Samula. Essa mesmo é que estava a tirar essas coisas. Com outras pessoas que eu não conheço. Era duas que estavam a tirar. Com o amigo dele, não sei, era amigo dele, não sei, era quem, aí mesmo fora aí. Enquanto a polícia parado aí, esse senhor baixinho de tribunal parou ali, essa jovem. A família tentou defender os seus direitos, mas infelizmente a Polícia da República de Moçambique não tinha sido mobilizado para neutralizar. Aliás, os filhos da dona Zainabu dizem que durante a retirada de bens desapareceu seus pertences. Queremos entrar aí dentro, queremos fazer nosso trabalho. Tá bom, entram à vontade. Começaram a entrar dentro. Até eu que estou a falar aqui, perdi minha carteira, não estou a ver até agora. Ok. Tinha meu bem, meu dinheiro. Aí okay. mesmo. Tinha quantos meticais lá na carteira? Tinha 1.500. E meu bem. E amanhã, não se sabe, eu me chamar no serviço. Agora como que eu vou trabalhar sem bem? E bem aí perdi. Tiram esses bens todos para fora enquanto estava aqui? Enquanto estava aqui, estava a lavar aí de manhã. Nem terminei de lavar. Quem terminou de lavar é minha mana que terminou de lavar. Como é que aconteceu a retirada destes bens? Começaram assim mesmo, de qualquer maneira, sem aviso. Eles só entraram e carregaram? Eles entraram dentro e começaram a tirar coisas para fora. Polícias é que tiraram de dentro? Polícia aqui, estavam a mandar. Pode entrar aí dentro. Explica-nos um pouco, em poucas palavras, o que teria acontecido aqui hoje. Hoje aqui aconteceu muita história. Encontraram a minha irmã a lavar, eu estava lá na estrada. Quando chegaram, me perguntaram. Quem chegou? O pessoal do tribunal e policiais. Quando chegaram, entraram dentro. Queriam falar com minha mãe. Lhe entregaram um papel para assinar, ela não assinou, negou. Ligamos para o advogado dela disse que está a vir. Depois dali, esperaram um pouco, chamaram também mais outro reforço da PRM. Ok. Sim. Depois dali chegou, não sei, o comandante, não sei quem, não sei onde ele estava a sair. Logo quando chegou, começaram a entrar aí dentro, começaram a tirar coisas para fora. Sucede que em 2020, o cidadão Ali Isa divorciou-se com sua esposa. Passado um ano, o cidadão voltou na antiga residência, onde exigiu a esposa para sair da residência, justificando que a propriedade não lhe pertencia. Onde o caso foi parar no tribunal e foi julgado, e o juiz decidiu que a mulher deveria receber 15.000 meticais como recompensa por ter ajudado o marido a construir a referida casa.
Sainabu Momadi não concordou com a decisão, apelou o Tribunal Judiciário da província de Nampula, onde a primeira sessão manteve a decisão da sentença anterior. A defesa decidiu submeter um recurso ao tribunal localizado em Maputo, onde ainda não tiveram qualquer resposta. Passamos agora para uma informação de última hora que dá conta do reajuste dos preços dos produtos petrolíferos. A Autoridade Reguladora de Energia comunica a atualização dos preços dos produtos petrolíferos regulados a vigorar a partir das 0 horas do dia 19 de junho de 2025. Os preços de venda ao público a praticar nas circunscrições territoriais das cidades com terminais de distribuição. Os novos preços referem-se à venda ao público nos postos de abastecimento de combustíveis situados nas circunscrições territoriais com terminais de distribuição em Maputo, Matola, Beira, Nacala e Pemba. Como resultado do processo de revisão, o preço da gasolina será ajustado em baixa dos atuais 85,82 meticais por litro para os 83,53 meticais por litro. O preço do petróleo de iluminação reduz em 2,49 meticais por litro, dos 69,35 meticais por litro para 66,86 meticais por litro. E o preço do gasóleo diminui em 6,91 meticais por litro, dos atuais 86,79 meticais por litro para 79,88 meticais por litro. Por último, o gás natural veicular reduz dos 43,40 meticais por litro equivalente para 41,11 meticais por litro equivalente. Esta é a informação que tínhamos para trazer sobre o reajuste dos produtos petrolíferos. Agora olhamos para outra questão, sobre os produtos, sobre os recursos naturais e dos impactos sociais. Conflitos de terra, conflitos internos na gestão de mineradora Tazena lesam a população, melhor dizendo, que aguardava com expectativas as suas indemnizações pelo fato dos seus campos de cultivo terem sido afetados no processo de exploração de areias pesadas no distrito de Pebane, na Zambésia. Tudo começou quando o anterior gestor da Tazeta Resources prometeu em poder proceder ao pagamento das machamas da população ocupadas pela empresa. Passado algum tempo, um dos sócios decidiu invadir a empresa, alegadamente ter uma ordem judiciária a seu favor para o cargo de gestor, fato que deixou a anterior gestão desnorteada, abolindo todos os acordos feitos com a população. Volvido um tempo, o caso chegou ao tribunal, onde a antiga gestão ganhou a causa. Algumas das contas bancárias da Tazeta foram necessariamente bloqueadas. E atento a isso, a primeira secção, por esta providência, a primeira secção comercial da cidade de Maputo ordenou a cessação da antiga administração, como diretor-geral Vassili Trubinikov. Cessação esta que veio como carta pregatória, que é para efeitos de cessação da antiga administração para a atual administração do Sr. Evigênio. Sucede que esta situação foi não bem receptível pelos trabalhadores, atento que estávamos em fase de final do mês para os salários. Atento a isso, tendo as contas bloqueadas para o efeito, não conseguimos, certo, culminar com o pagamento dos salários. A fonte diz que, durante o conflito, houve uma confusão com os trabalhadores, que causou danos materiais e de funcionamento na empresa, que culminou com a constituição de 6 arguidos. Já foram constituídos arguidos e o processo corre os seus trâmites legais na Procuradoria Distrital de Pebane, em que necessariamente os constituídos arguidos vão responder agora pelo crime de desobediência, pelo crime necessariamente de instigação. Sim, houve danos materiais, sim, de algumas viaturas que era da direção atual. Houve danos materiais, como também alguma rebelião no sentido de violação mesmo e agressão física. Eu fui uma das pessoas que sofreu. Ivan Jairos garante que os trabalhadores com salário de atraso de um mês e as exigências da população serão satisfatórias porque esforços estão sendo evitados para a resolução a mais breve possível. E a direção atual já está a criar esforços no sentido de
ultrapassar essa situação e que os trabalhadores recebam os seus salários normalmente e continuem com as suas atividades como assim devem fazer, normalmente, sem nenhum estágio de conflitos e demais coisas. Não vamos aqui dizer que serão demitidos ou trazidos outros trabalhadores. Vamos manter ainda, a direção atual vai manter, como também a situação dos atuais trabalhadores também vai se manter. É esse esforço que estamos a tentar unir, que é está integrado e sempre esteve integrado com esta nova direção, porque é uma responsabilidade social que visa culminar com que a Tazeta seja responsável por esta responsabilidade social. Está assim integrada, nós estamos a criar esforços necessários para o efeito, de modo a que esta situação aconteça. Sabe-se que a empresa Tazeta ficou cerca de 30 dias a ser reerguida pela nova gestão através de uma ação judiciária. A empresa Tazeta Resource Limitada dedica-se na exploração de areias pesadas no distrito de Pebane, na Zambésia, que olha um futuro promissor nas suas atividades, depois de algum tempo em conflito com a gestão da mesma. E há mais notícias que envolvem crime e segurança, mas agora em Nampula, já no norte do país, em que o Serviço Nacional de Investigação Criminal naquela província neutralizou 2 quadrilhas dedicadas a assaltos à mão armada. Um dos assaltos culminou com a morte de um agente da Polícia da República de Moçambique. De acordo com a porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula e Natinin, as 2 quadrilhas dedicavam-se a assalto à mão armada, sendo que uma delas atingiu mortalmente um agente da PRM que se encontrava a fazer policiamento numa indústria moangeira, local onde se apoderaram de valores monetários. Numa residência junto a uma moangeira, em que um grupo de 11 indivíduos escalaram na mesma residência, tendo abordado os agentes que se encontravam lá a efetuar o trabalho de policiamento, onde alvejaram os 2, um mortalmente e outro se encontra ferido recebendo tratamentos, tendo retirado no interior, tendo roubado neste caso, valor de 400 mil meticais, 5 telemóveis. Os agentes retiraram 2 armas de fogo do tipo AK-47 mais uma pistola. As 2 armas do tipo AK-47 sem o respectivo carregador e as munições, enquanto que a pistola tinha lá no seu interior 5 munições. Os trabalhos de investigação que seguiram foi se apurar que a mesma quadrilha que assaltou a residência teria roubado também na mesma no dia 3 de março um valor não especificado até então, mas telemóveis, em que voltaram por ganância, por terem se apoderado da primeira vez, a praticar o mesmo ato que dessa vez tirou a vida a colega da PRM. Continuação de investigação, como falamos, na primeira tanto na segunda quadrilha era um número numeroso e os assaltos na cidade de Nampula no início deste mês não foi somente um, então trabalhos continuam de investigação para podermos apurar e trazer todos a barra da justiça para a sua responsabilização. Este indivíduo, integrante da quadrilha que assaltou uma indústria moangeira que culminou com a morte do agente da corporação, nega ter participado no assalto, mas aceita fazer parte da quadrilha. E esse caso que lá onde a gente fez trabalho também houve um assalto que foi matado um polícia e levaram arma. Mas esse segundo trabalho, eu não estive lá e não conheço as pessoas. Enquanto que este é dito como a pessoa que tem feito o reconhecimento das supostas vítimas, sendo que no último assalto apoderaram-se de mais de 1 milhão de meticais. Estou aqui a responder a assunto de Teste África, que me encontraram lá dentro, a perguntar o preço de capulana. De outras coisas não sei. Agora esse de Guinness, como é que foi? Não conheço, não sei, nunca ouvi. Não sei de nenhum assalto. Mas parece que você é um reconhecedor das áreas. Dizem assim. Eles dizem assim. De referir que o Cernic está no encalço de outros 9 indivíduos acusados no assalto e assassinato do membro da corporação. Amos Manuel Cortez Sumulha, da capital do norte do país, Nampula. De Nampula é momento para acompanhar uma breve pausa. Não saia daí que nós voltamos já.
De 15 de junho a 13 de julho, assiste nos canais desportivos da TMT a batalha dos maiores clubes do futebol da FIFA. Subscreve o pacote Nova mensal e assiste 30 dias do pacote básico. Se a tua última subscrição foi básico mensal, subscreve o mesmo e assiste 30 dias do pacote clássico. Se a última subscrição foi clássico mensal, subscreve o mesmo e tenha 35 dias de puro futebol. Viva as emoções do Mundial de Clubes da FIFA e não perca um jogo sequer. TMT, o mundo digital em sua casa. FTV com... Povo moçambicano, todo telespectador que nos assiste, todo internauta, quarta-feira sim, às 14 horas, aqui na FTV. Esperamos por si. Já estamos de volta, tal como prometemos, era mesmo breve o intervalo. Continuamos a acompanhar as notas que marcam a atualidade nacional e começamos por referir nesta segunda parte que há esforços para promover o diálogo econômico entre países. A Assembleia dos Exportadores da Turquia, sob coordenação do Ministério do Comércio daquele mesmo país e a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, realizaram nesta quarta-feira em Maputo um encontro empresarial bilateral que visa promover oportunidades de parcerias comerciais e industriais entre os dois países. O representante da CTA, Lalji, diz que Moçambique encontra-se num ponto decisivo da sua trajetória do desenvolvimento industrial e destacou que o país é rico em recursos naturais como minério, gás, solos aráveis, biodiversidade marinha e florestal, mas com ainda muito por se fazer em termos de transformação local, substituição de importações e agregação de valores à produção nacional. A presença hoje de empresas turcas de setores estratégicos como substâncias e produtos químicos, metais ferrosos e não ferrosos, aço e derivados, maquinaria e acessórios industriais, confeitaria, frutos secos, aquacultura e vestuário, mostra-nos o vasto leque de soluções que a indústria turca tem a oferecer. Soluções que correspondem de forma direta a muitas das necessidades atuais do tecido econômico moçambicano. Moçambique encontra-se num ponto decisivo da sua trajetória de desenvolvimento industrial. Somos um país rico em recursos naturais como minérios, gás, solos aráveis, biodiversidade marinha e florestal, mas com ainda muito por fazer em termos de transformação local, substituição de importações e agregação de valor à produção nacional. Precisamos de maquinaria, tecnologia e know-how para alavancar os setores da agroindústria, da indústria ligeira, da metalomecânica, da indústria química e de transformação de recursos minerais e pesqueiros. Buscamos parcerias para dinamizar a produção nacional de vestuário, testes, para consolidar cadeias logísticas e para fomentar o surgimento de um parque industrial moderno, competitivo e sustentável. Lalji espera que o encontro de negociações traga novas alianças, troca de experiências, identificação de oportunidades e construção de uma cooperação comercial e industrial a longo prazo entre Moçambique e Turquia. Do lado das oportunidades, Moçambique oferece acesso preferencial a mercados africanos como SADC e África Austral, estabilidade macroeconômica crescente, vastas reservas de recursos naturais e uma juventude pronta para aprender e empreender. É um destino estratégico para investimento industrial e para a diversificação geográfica de cadeias produtivas. A CTA está fortemente empenhada em promover um ambiente de negócios transparente, favorável ao investimento e ao empreendedorismo. Estamos disponíveis para apoiar a facilitação de parcerias, partilha de informação, do mercado, matchmaking empresarial e o diálogo permanente com as autoridades públicas. Com pragmatismo e visão estratégica, podemos transformar o potencial em progresso real e prosperidade partilhada. Juntos, Moçambique e a Turquia não só podem construir pontos comerciais,
mas também pavimentar o caminho para uma era de inovação e crescimento compartilhado. Por sua vez, o embaixador da República da Turquia em Moçambique, Ferhat Alkan, afirma estar satisfeito com a união bilateral entre Moçambique e Turquia, destacando que as relações entre os dois países estão a desenvolver os domínios de comércio, economia e energia, como também investimento. Estamos muito satisfeitos com o progresso das relações bilaterais entre a Turquia e Moçambique em todos os domínios. As nossas relações bilaterais estão a fortalecer-se nos domínios do comércio, economia, energia e investimento. As empresas turcas continuam a apoiar a economia moçambicana com os seus investimentos. Moçambique é a pérola de África. O futuro de Moçambique é muito brilhante. Neste sentido, oferece grandes oportunidades aos investidores turcos. Neste contexto, gostaria de agradecer a visita da Assembleia de Exportadores Turcos, onde temos conosco empresariais turcos de diferentes sectores. Espero que durante esses 2 dias sejam alcançados acordos concretos entre empresas turcas e moçambicanas que trarão benefícios para ambas partes. Espero que o Fórum Empresarial seja um sucesso para os 2 países. Agradecemos ao nosso patrocinador principal, Turkish Airlines, e gostaríamos também de agradecer a PX, SCTA, Câmara do Comércio, pelo apoio. E ambas iniciativas que reforçam solidariedade regional em prol da saúde pública. A Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Concertado, em coordenação com a iniciativa Mozuaça, que une Moçambique, Eswatini e África do Sul, realizou na terça-feira em Maputo um workshop nacional sobre o papel das organizações da sociedade civil na eliminação da malária, sob o lema Sim, sociedade civil engajada e coordenada no combate à malária. Este workshop visa promover a transparência, a responsabilidade e colaboração regional e o envolvimento das comunidades lideradas pelas organizações da sociedade civil no combate à malária, HIV e tuberculose, especialmente na região sul do país. De acordo com Jorge Matin, diretor do Observatório de Saúde, a malária faz parte das doenças preveníveis e o mesmo afirma que uma das formas de combater esse mal no país é primeiro melhorar-se as questões que têm que ver com o saneamento do meio e investir-se na sua prevenção. A malária tem a ver com aquilo que são as doenças preveníveis e tem a ver com doenças do saneamento do meio. Então, um dos maiores desafios em Moçambique é a questão do saneamento do meio. Não é? Nós temos, como viu, nas últimas 3 anos tivemos cheias na cidade de Maputo, tivemos chuvas torrenciais que até hoje não conseguimos reduzir os focos de estagnação, de água estagnada em muitos bairros da cidade. Então, este também é um dos focos, não é? Malária. Segundo, tem a ver com a organização, não é? da cidade. Como vê, a nossa cidade tem muita gente que vive em zonas como lençol freático, não é? Toda essa zona do Grande Maputo chega até Matola, é uma zona que praticamente que é de grande risco para doenças como malária e como doenças, por exemplo, diarreicas, não é? Então, esta é a primeira parte. A segunda parte tem a ver com a questão da cura, né? Que significa a questão do tratamento hospitalar. Nós ainda temos casos muito altos de tratamento da malária, apesar de um avanço em termos de disponibilidade de medicamentos, em termos de disponibilidade de testes rápidos de malária, mas mesmo assim ainda temos um problema de manejo clínico da malária. Significa o quê? Significa que ainda temos muita gente que chega no hospital já com um estado avançado em relação ao tratamento da malária. E aí precisa de um outro tipo de terapia, precisa de outro tipo de cuidado. Então, primeiro é preciso resolver a questão de saúde pública, que tem a ver com a questão de saneamento, determinantes de saúde, neste caso, que é a questão de saneamento do meio. Sem resolver a questão do saneamento do meio, não é possível, neste momento, dizermos que Moçambique será livre da malária.
Segundo, é preciso investir na prevenção. É preciso continuar a investir na prevenção sobre como as pessoas podem prevenir contra a malária. Significa que nós tínhamos que dormir nas redes mosquiteiras, queimar o lixo, reduzir os charcos nas comunidades ou nos bairros. Eu acho que isso é muito importante. Segundo, é preciso avançar com a disponibilização, digo assim, rápida e massiva de testes. Quanto mais as pessoas tiverem testes rápidos e tudo isto, será muito fácil as pessoas detectarem e irem ao hospital mais cedo. Porque no caso, dos casos que nós sabemos, malária, as pessoas chegam com com casos de malária muito avançados. A outra questão também que criou um grande desafio para as autoridades sanitárias é a questão da Covid. Como soube, a Covid tinha o mesmo sintomas que a da malária. Então foi muito difícil, as pessoas, a Covid ou a crise que nós tivemos relacionado com a gripe, não é? E nós tivemos esse problema, que tínhamos bastante pacientes que eram confundidos como pacientes de Covid, mas que depois era malária, várias malárias que tinham Covid. Então, este é preciso aprimorar o diagnóstico, treinar mais o pessoal médico, garantir que há um despiste antecipado para casos que não se tornem mais graves. Isso é muito difícil de gerir. Matina destaca que deve haver maior divulgação e garantir com que os dispositivos de alto manejo, teste rápido, sejam disponíveis em qualquer estabelecimento hospitalar. Destacou ainda que a malária faz parte das 5 causas da mortalidade infantil e apelou ao governo para fazer esforços no sentido de criar incentivos fiscais. Eu penso que Moçambique ainda não faz o suficiente. Não é? Por exemplo, muito massivo, o governo devia criar políticas que incentivem a compra de insumos como testes, como redes impregnadas. Não é? Existem países que conseguiram fazer isso, por exemplo, a África do Sul foi um caso disso, o caso da Ásia também. Não é? Por exemplo, tem um caso muito conhecido no mundo que é a questão do Vietnã, não é? Que avançou muito em criação de roupas, até redes impregnadas, em criar dispositivos de tratamento da água. Então, tem muito a ver com como um país pode ter proveito dessa tecnologia, dessa existência massiva de tecnologia e também barata. Como criar incentivos fiscais para que as pessoas possam importar a purificação da água. Não faz sentido hoje que muitos bares de Maputo moram-se por doenças diarreicas, enquanto se pode. Trazemos agora uma outra informação que é um marco importante no nosso ensino superior. A Universidade Eduardo Mondlane é reconhecida como a mais antiga instituição de ensino superior em Moçambique, que vem formando vários estudantes em licenciatura, mestrado e doutoramento em áreas como medicina, agricultura, ciências sociais e humanidades, engenharia, ciência e tecnologia, entre outras. Celebra o seu percurso numa altura simbólica em que o país marca os 50 anos de independência nacional. A UEM é a única instituição de ensino superior que presenciou a proclamação da nossa independência 25 de junho de 1975 e desde então tem se adaptado de forma a enfrentar os desafios contemporâneos, mesmo contra as universidades em Moçambique. Ao longo dos anos, a UEM tem sido um aliado fundamental do governo na formação e desenvolvimento do capital humano, contribuindo de maneira significativa para a vida econômica, social, política e cultural da nação. Segundo o reitor da UEM, Manuel Guilherme Júnior, esse é o momento de refletir sobre o sistema e organização da educação em Moçambique e de como vem contribuindo naquilo que é a melhoria da educação no país. É um momento que escolhemos para que seja um momento de reflexão em torno daquilo que é o papel da Faculdade de Educação da UEM durante os 50 anos da independência nacional. Como é que a Faculdade de Educação vem contribuindo naquilo que é a educação em Moçambique, porque sabemos que esta faculdade, desde o período logo após a independência, ocupou-se em formar professores para os diferentes subsistemas do ensino em Moçambique. Portanto, reconhecemos que é de grande contributo nesta senda. Portanto, neste evento em particular, encontramos um momento para refletir em torno daquilo que é o sistema de educação em Moçambique, com um indivíduo que é conhecedor daquilo que é o sistema, a organização da educação no país. E, por outro lado, temos uma mesa redonda em que colocamos os antigos diretores da Faculdade de Educação, incluindo também o atual diretor da Faculdade de Educação, para poderem partilhar daquilo que, na sua visão, acham que é a contribuição da Faculdade de Educação durante este período dos 50 anos da construção do nosso país.
Por fim, o reitor Guilherme sublinhou que a educação em Moçambique enfrenta vários desafios e destacou que, pelas conquistas feitas, há um avanço, mas existem fatores climáticos tais como ciclone, cheias, entre outras, que vêm retrocedendo as infraestruturas que são usadas para garantir a formação dos moçambicanos. Apelou ainda que existe a necessidade de haver mais investimentos para garantir a educação com qualidade para todos. Portanto, nós sabemos que o setor, a educação em Moçambique enfrenta vários desafios, não é? Desde o período após a independência, tivemos um momento em que houve necessidade de formar-se mais professores para poder garantir a expansão da rede da educação, nesse caso, para garantir com que a educação chegue para todos e garantir com que todas as pessoas em Moçambique sejam alfabetizadas, principalmente as pessoas em idade escolar. Isso, por aquilo que fomos ouvindo, por aquilo que têm sido os resultados das pesquisas que são feitas, mostra que estamos a avançar, mas existem vários desafios esses que são minados por vários fatores, como por exemplo, das questões do reflexo, nesse caso, das mudanças climáticas, os ciclones, as cheias, entre outras, são situações que vêm retrocedendo aquilo que são as infraestruturas que são usadas para garantir a educação dos moçambicanos. E isso, de alguma forma, faz com que haja necessidade de mais investimento. Portanto, a falta do investimento tem sido um desafio muito importante para podermos garantir com que a educação chegue para todos, tanto do lado das próprias condições da educação dos nossos adolescentes, jovens, assim como na questão da formação dos professores para todos os subsistemas de ensino. Isso tem que ser colocado como um desafio, a falta, nesse caso, de financiamento. E é com esta celebração do percurso da Universidade Eduardo Mondlane que damos por encerrada esta edição de quarta-feira do Telenotícias, com a promessa de voltarmos amanhã com mais informação para si, caríssimo telespectador e internauta. A esta hora, tudo quanto desejamos é uma excelente noite de quarta-feira e continuação de uma semana laboral abençoada. Até amanhã, fique bem.